Meu nome é Marcelo Bianco, tenho 43 anos e sou formado em Direito. A minha história, desde que me entendo por gente, eu fui uma criança muito perturbada, eu posso dizer assim. Minha mãe conta que quando eu tinha meses de idade, minha mãe já era frequentadora de terreiros de Umbanda. Então, desde que eu me entendo por gente, a minha infância foi sempre tendo contato com o espiritismo, com a Umbanda, tomando aqueles banhos que eram mandados, né, tomar pela mãe de encosto, os banhos chamados banhos de abô, tinha aquelas rezas de tirar quebrante, etc. E eu falei para minha mãe, então agora eu quero me aprofundar na questão do espiritismo, da Umbanda. Então, com esses 11 anos que eu tinha, eu já tocava tabaco em terreiro, estava me preparando ali para ser Ogã, né, que é ali no centro de Umbanda, é quem toca o atabaque. Eu já ia para as matas fazer os sacrifícios de animais com os adultos do terreiro. Eu lembro que eu deitei no roncó, na época, que é ficar deitado dentro de uma sala que eles chamam, a sala ali que tem várias imagens, né, que é o roncó. E eu fui me aprofundando nisso. Eu comecei a querer expressar aquilo até com as minhas atitudes, com o meu visual. Então, por exemplo, eu parei de cortar o cabelo. Eu fiquei com quase 5 anos sem cortar cabelo. Logo depois, por volta de uns 15 anos de idade, eu já comecei a experimentar droga. E eu comecei a usar inicialmente esporadicamente, só que aí eu percebi que isso, com o passar dos anos, foi crescendo e foi aumentando a intensidade, não só de bebida, como também das drogas. E nessa cidade que eu fui morar com os meus pais, tinha uma faculdade de Direito. Eu prestei o vestibular. Até hoje não sei muito bem, porque eu não era de estudar tanto, mas passei no vestibular e comecei a cursar a faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu fui um bom aluno, né? Todos os anos da faculdade eu fui bem, fui aprovado nas matérias, mas na minha vida pessoal, eu continuava aquele problemático antes da faculdade. Então, eu passei a beber mais, porque a faculdade tem bastante festa, tem bastante eventos, e acaba que eu passei a beber mais do que eu bebia, eu passei a usar mais droga do que eu usava. Tinha vezes que eu deixava de ir para aula para ficar no boteco que tinha na esquina da faculdade bebendo e me embriagando. E olha só, né? Eu fazia direito, eu estudava as leis, eu sabia o que era certo e errado, mas eu não fazia questão de fazer o que era correto. Então, eu bebia e dirigia embriagado, cheguei a bater carro embriagado, eu usava droga e pegava estrada para ir para outras cidades sob efeito de droga. Eu vi que eu já estava todos os dias ou bebendo, ou usando droga, ou os dois. Ao ponto que eu já formado, já com a carteira do OAB, eu já era um advogado, eu fui preso. Era acusação de estelionato, várias acusações que até eu como advogado não poderia ter, né? No meu currículo, vamos dizer assim, né? No meu histórico. E olha só onde é que eu tinha chegado. E eu até consegui um emprego como advogado, um primeiro emprego assim, era numa empresa na Grande São Paulo. Eu lembro que eu ganhava na época R$ 800 por mês, era o meu salário como advogado. Um certo dia, eu estava assistindo na televisão, eu vi uma chamada da igreja. Eu confesso que eu nunca tinha lido a Bíblia. A única coisa que eu conhecia da Bíblia era o Salmo 23, uma parte do Salmo 91, Pai Nosso. Era o que eu conhecia da Bíblia. Totalmente analfabeto, vamos dizer assim, biblicamente falando. E eu vi uma chamada da igreja onde falava da reunião dos empresários, na época, chamava reunião dos empresários, ou congresso dos empresários, alguma coisa assim. Eu falei pro meu pai, pai, você já tem uma condição, né, profissional, você tem um currículo bom, por que você não vai nessa reunião? De repente você consegue um emprego lá, porque na minha cabeça, olha como a gente é ignorante sem Jesus. Na minha cabeça era um café, uma mesa, como se fosse assim, num hotel, num lugar de recepção, onde alguns empresários se reuniam e ali davam uma palestra, falavam alguma coisa. Meu pai, sem saber também o que era, convidou minha mãe e vieram para a igreja. Só que, lógico, chegando na igreja, era uma reunião para mais de 5.000 pessoas. E o interessante é que quando os meus pais sentaram na poltrona da igreja, no banco da igreja, para o início da reunião,
No banco imediatamente atrás deles estava um casal que morou no mesmo quintal que os meus pais antes de eu nascer. E fizeram um convite. Mandaram para mim e para minha então namorada uma Bíblia, que eu tenho até hoje, inclusive, como um convite para que eu, no próximo domingo, fosse na igreja. E não deu tempo de chegar ao próximo domingo, porque eu vinha tendo uma semana terrível, estava dando tudo errado. E na terça-feira era uma sessão do descarrego naquela época. E eu me lembro que eu cheguei na igreja, eu estava entrando num lugar que eu nunca imaginei na minha vida como seria. Assim, foi um choque para mim. E o que mais me chamou a atenção é que na hora que o bispo que estava fazendo a reunião, ele fez a oração forte e começou as pessoas ali a manifestarem com demônios, aquilo me chamou muita atenção, porque o demônio que o bispo na hora entrevistou era exatamente aquele para quem eu bati a cabeça no terreiro. Mas o que me chamou muita atenção? Que é como se em alguns minutos eu tivesse entendido toda a razão do meu sofrimento, toda a razão do porquê que eu tinha chegado ao ponto que eu cheguei até então. Mas eu tive a certeza, a primeira vez na minha vida, que eu tive certeza que eu estava no lugar certo. É a primeira vez que eu tive certeza que eu estava no caminho certo. E uma coisa que me chamou muita atenção, o bispo foi fazer oração pela família naquele dia, e ele falou assim, abraça a sua família. Eu estava do lado do meu pai, eu abracei meu pai, e ali eu pude perceber há quantos anos eu não dava um abraço no meu pai. Há quantos anos eu não abraçava minha família. Porque eu era aquela pessoa cheia de ódio, era aquela pessoa cheia de rancor, revoltada com tudo e com todos. E dali em diante começou uma caminhada. E quando eu cheguei na igreja, eu vi os ensinamentos bíblicos, eu percebi que eu era absolutamente analfabeto, espiritualmente falando. Eu que achava que por ter uma formação, por ter estudado leis, né, porque lógico, né, o advogado, a matéria-prima dele são as leis. Eu vi o quanto eu era ignorante, porque, como eu disse, eu conhecia as leis dos homens, mas eu não praticava. Né? Como eu falei, eu era advogado, mas fui preso. É uma coisa até, né, uma coisa até absurda, mas eu não vivia o que eu havia estudado, né, a lei dos homens. E quando eu vim para a igreja, eu entendi que eu tinha que colocar em prática a lei de Deus, a palavra de Deus. E eu, como nunca antes tinha feito, eu comecei a me interessar, eu me lancei e comecei a fazer esses sacrifícios, né? Larguei vício, larguei a prostituição, e essa Bíblia que eu havia ganho, quando eu fui convidado, ela se tornou o livro que eu passei a ler mais dali em diante, né? Eu me lembro daquela parábola que o Senhor Jesus conta, né? Do tesouro que estava num campo. Quando eu encontrei esse tesouro, que foi a palavra de Deus, que foi os ensinamentos bíblicos e o Espírito Santo, eu abri mão de tudo, como diz na parábola, para ter acesso, para tomar posse daquele campo, para tomar posse daquilo que me levava à salvação. Eu entendi que não adiantaria de nada para mim ter conhecimento, seja ele bíblico ou profissional, eu ter casamento, eu ter dinheiro, se eu não tivesse o principal, né? Como está escrito, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas seriam acrescentadas. Eu fiz disso um lema para a minha vida. E aí, dali em diante, eu comecei a me aprofundar. E então, eu me lembro como se fosse hoje, um domingo de manhã, numa reunião do Bispo Macedo. Ali tinham milhares de pessoas na reunião, mas parecia que estava só eu e o Senhor Jesus. Eu lembro que eu chorei, mas não era um choro de tristeza. Eu tenho certeza que não era um choro de tristeza. Era um choro de alívio. Era como se Deus estivesse me lavando de dentro para fora. E ele deixou bem claro comigo, eu nunca te abandonei. Eu nunca te deixei. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Ali
eu tive certeza que Deus existia. Agora, não por ouvir falar, não por uma pregação, não por somente ler a Bíblia, mas eu conheci o Senhor Jesus. E ainda que aparecesse um anjo na minha frente aquela hora e falasse, não, você não conheceu, eu ia falar, conheci sim. Porque nada iria retirar aquela certeza de dentro de mim. Assim como eu fui fiel a Deus e sacrifiquei, do momento em que eu tive conhecimento, eu comecei a sacrificar as minhas vontades, porque eu sabia que o que Deus tinha para mim era muito maior e melhor do que eu pretendia ter para mim como, né, como homem, como profissional, enfim. Deus também foi fiel e cumpriu a palavra dele na minha vida. Então, como eu busquei e recebi o Espírito Santo, daquele momento em diante, as demais coisas começaram a ser acrescentadas. Eu passei a ter uma família, coisa que, embora eu cheguei a ter uma época, os meus pais ali casados juntos, mas falar que eu tinha uma família, hoje eu posso dizer que hoje eu tenho uma família. Nós tivemos uma filha que hoje ela teve o privilégio, né, de nascer na presença de Deus. Eu tenho o privilégio de todo dia que nós sentamos à mesa para almoçar, todos ali no mesmo espírito, fazer uma oração, agradecer a Deus pelo alimento que está na mesa, de sairmos para ganharmos almas juntos. Na Igreja Universal, com os ensinamentos que eu recebi, com as palavras pregadas do altar, ou as mensagens que eu ouvia na rádio, os livros, né, de fé que a gente lê, e sobretudo com o recebimento do Espírito Santo, eu consigo fazer um paralelo que é o seguinte: a minha família me formou um homem, mas na igreja, com a presença de Deus, eu aprendi a ser um homem de caráter. Embora eu tivesse estudado, embora eu tenha me formado, embora eu tenha, vamos dizer assim, o conhecimento profissional, Deus mudou o meu caráter, Deus mudou a minha estrutura, Deus mudou a minha forma de agir, minha forma de pensar, Deus me ensinou o que é amor ao próximo. Eu não amava nem a mim mesmo, quanto mais ao próximo, né? Deus me ensinou a ser um homem fiel à minha esposa, né? A ser fiel à minha família.